A pior coisa que existe na sociedade, no ser humano de modo geral, é a rebeldia, a insubmissão, a insubordinação. Pessoas que se acham melhores do que os seus líderes, do que os seus patrões, do que os seus governantes. Por pior que seja o patrão, por pior que seja o governante, temos que entender que lhes devemos respeito. E isso é uma coisa muito difícil de ser admitida, aceitada pelos crentes nos dias de hoje. Inclusive, lideranças evangélicas por todo o mundo têm se rebelado contra as autoridades constituídas, sejam elas políticas, tenham elas algum tipo de influência política, inclusive funcionários dentro das empresas que, ao não concordarem com seus chefes, os caluniam, os perseguem, os difamam, ouvem reclamações. Nós sabemos que isso há de acontecer. O que nós temos que entender é a nossa posição em referência a tudo isso. Como devemos nos portar? Será que a palavra de Deus traz algo sobre? E eu falo aqui como alguém que é réu de juízo a este respeito, porque inúmeras vezes questionei governantes, questionei líderes, questionei superiores, sejam gerentes, supervisores, donos dos lugares por onde passei, inclusive teci comentários, cedi os meus ouvidos a comentários tecidos por outros. Será que eu agia corretamente? Será que isso é uma postura de um servo de Deus? Porque a palavra de Deus, ela nos educa em tudo. E o Senhor hoje me fez lembrar de um texto. E eu quero ler, não para, mas com você, porque isso serve para mim também. Então eu estou apanhando de Deus e te colocando na sua. Presta atenção. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9, prestem bastante atenção. Mas vós sois a geração eleita, olha, eleito por quem? Por Deus, e o crivo de Deus sonda os pensamentos e as intenções do coração. Então olha só, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, a vida que nós levávamos, para a luz, ou para a sua maravilhosa luz, a vida que Ele quer que nós tenhamos, que é a dele. Vós, que em outro tempo não erais povo, por não ser judeu, mas gentil, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Você sabe a diferença de peregrino para forasteiro? Então vamos lá. Peregrino, quem está de passagem. Forasteiro, quem pertence a outra terra. Então nós somos de um outro mundo, do reino de Deus, e estamos como forasteiros aqui, Nós pertencemos a outro lugar e peregrinos passando por aqui. Então vamos dar uma continuidade aí. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, os desejos da carne, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Olha que coisa! Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, olha como é importante o testemunho. Os outros gentios têm que encontrar em nós um viver honesto, uma conduta agradável a Deus, ao ponto de que, mesmo nos caluniando, nos difamando, quando forem prestar contas diante de Deus, terão que admitir que tivemos um bom comportamento.
Ah, eu não ligo o que pensam a meu respeito. Acho que está na hora de você mudar a sua concepção. Vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Olha só, olha como o testemunho é importante. O testemunho é extremamente importante. E ontem eu falava isso com a minha esposa, da importância de se ter um bom testemunho no trabalho, de não falar em demasia, de não falar coisas inadequadas, para que isso não piche a sua imagem, porque depois não adianta chorar. Depois não adianta chorar. Nós falávamos sobre isso ontem na cama antes de dormirmos. Agora olha só, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Ou seja, não useis a liberdade para dar ocasião ao pecado. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei, os líderes, os governantes. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. É seu líder, não é? É seu chefe, não é? É seu presidente, não é? É seu governador, não é? É seu prefeito, não é? Pois bem, ore para que ele melhore, ore para que ele seja honesto, pregue para ele se possível. Se tem alguma coisa para dizer, diga para ele, não teste seu comentário para outra pessoa, envenenando-a, levando a rebelião junto contigo contra ele. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra, suporte agravos, sofrendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e suportais? Ou seja, se você fez as coisas erradas e agora você está se lascando e está suportando, tem alguma glória nisso? Não. Mas se fazendo bem sois afligidos e o suportais, isso é agradável a Deus. Veja bem, não há louvor em suportar qualquer tipo de aflição por conta dos seus erros. Não há louvor de Deus nisso. Todavia, não é mais do que sua obrigação se calar quando estiver errado. Porque tudo que você disser pode e será usado contra você. Então, suporte. Se tiver que sair alguma coisa da sua boca, seja perdão, me desculpe, me portei mal. Só admita seu erro e se desculpe, se retrate. Só peça perdão, acabou. Do contrário, silêncio, não se justifique. Você foi surpreendido numa falta, você teve um mau testemunho. Agora mude essa impressão errada que você deixou a seu respeito, se portando adequadamente, mas em silêncio. Versículo de número 21. Porque para isto sois chamados. Para o quê? Para sofrer aflições, padecendo injustamente. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Que exemplo? De padecer injustamente, sem reclamar, sem se justificar. Só se justifica quem está errado. E se você é um justo, não se justifique. Se você foi um justo e falhou, não se defenda, admita seu erro, peça perdão, silêncio, suporte. Não há louvor nisso? Não, mas suporte. Suporte. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O Senhor chegava diante de Deus e falava: Senhor, me julgue pelos meus erros.